No próximo dia 30 de abril vai acontecer um eclipse solar em Touro e esse eclipse vai ser bastante significativo para quem é de Touro, claro, e também de Escorpião, principalmente próximo do grau 10, que é onde vai acontecer o eclipse. Então, se você, assim como eu, faz aniversário nesse dia, se prepare, não só pelo eclipse, mas porque junto, do Sol e da Lua, que é uma lua nova, tá também Urano, que traz muitas mudanças, ele dá uma chacoalhada na gente. E a leitura que eu trouxe hoje para nos ajudar a navegar nesse momento é o livro Ciclos de Evolução, do Alexander Ruppert. Ele nos explica a relação dos eclipses com os nodos lunares e diz que os nodos representam uma síntese dos elementos solar e lunar dentro da consciência humana. Um eclipse, portanto, simboliza o obscurecimento de um desses elementos. Trata-se de uma guerra simbólica entre o anjo solar e os senhores lunares, que governam o passado da humanidade. Só um parênteses, como esse autor é um homem, ele traz esse viés do masculino que domina, então ele vai falar de senhores lunares, sendo que na verdade a Lua tem uma energia bastante feminina, mas enfim, de qualquer forma o conteúdo que ele traz é muito relevante, então vamos continuar. E esse eclipse do dia 30 vai estar próximo ao nó do norte, é um eclipse solar, e existe uma diferença simbólica entre um eclipse próximo ao nó do norte e o nó do sul, como ele explica no livro. Durante o eclipse solar no nó do norte, a Lua é um fator positivo, enquanto que o Sol é relativamente mais passivo. Os eclipses relacionam a Lua de modo altamente significativo não somente com a Terra, mas também com o Sol. Uma vez que a Lua representa o passado e o Sol representa o presente, num eclipse solar, o passado tenderá a obscurecer o presente. Um eclipse do nó do norte inicia alguma coisa que chegará a uma conclusão no eclipse do nó do sul seguinte. Olha que interessante, então a gente começa a entender os ciclos de uma forma mais ampla. E detalhando um pouco mais sobre eclipse solar no nó do norte, ele diz: neste tipo de eclipse, ela é o fator positivo. Novos poderes ou faculdades lunares são formados dentro da personalidade e é exigido um novo tipo de ajustamento às circunstâncias. A Lua absorve o quanto ela pode da força solar, que normalmente é dirigida para a Terra. Os fatores lunares, portanto, dominarão a consciência, acentuando as necessidades do ego, o utilitarismo, o oportunismo, o egoísmo e as necessidades emocionais nascidas do passado. Tornam-se fortes a compulsão dos hábitos e do comportamento automático, pois a visão solar espiritual está eclipsada durante este momento. Os eclipses são sempre desafios que inclinam à mudança da maneira habitual de se comportar, de sentir e de pensar, e frequentemente são seguidos por perturbações emocionais que são uma reação da pessoa a esse desafio. Ela deverá tentar ver o que está por trás dessas reações superficiais e descobrir qual é a mudança que está sendo exigida dela. Então, deve pôr a sua vontade a serviço do eu, para efetuar um renascimento espiritual. Olhe no seu mapa e veja se tem planetas importantes como o Sol, a Lua, Vênus, Marte e Mercúrio, ou então o regente do mapa, próximo ao grau 10 de Touro ou ao grau 10 de Escorpião, que faz oposição. Ou então os 4 ângulos, que são ascendente, fundo do céu, descendente, meio do céu. Se o eclipse cair em um desses pontos do seu mapa, com certeza você vai senti-lo com muita força. Mas antes da gente se apavorar, sair correndo para as colinas, ele nos traz um outro olhar a respeito do eclipse. Do ponto de vista humanístico, não é psicologicamente saudável encarar os eclipses segundo a maneira tradicional, como terríveis eventos isolados. Longe de ser fenômenos isolados, os eclipses são, essencialmente, fortes momentos de ênfase no ciclo nodal da Lua. Os nodos da Lua se movem a uma velocidade de cerca de 3 minutos por dia, sendo de 18,6 anos a duração de um ciclo nodal completo, ou seja, esse eclipse do dia 30 é o início de um novo ciclo de 18 anos e meio, mais ou menos. Faça o exercício de voltar no tempo, há 18 anos e meio atrás, e entender como estava a sua vida, como você se sentia, porque agora é o início de um novo momento. E voltando à interpretação do eclipse, ele diz: os eclipses simplesmente medem confrontos intensos com todas aquelas coisas existentes na natureza humana que impedem o progresso espiritual porque mantém a pessoa numa rotina, mesmo que seja uma rotina confortável e feliz. São oportunidades para se usar o passado e o presente.
tudo aquilo que foi previamente adquirido e também a posição que se tem num determinado momento, para construir um futuro mais criativo. Desde que eles sempre desafiam a pessoa a se libertar de todas as influências que possam limitá-la e a começar alguma coisa nova, essas épocas poderão ser opressivas. A ocorrência ou não de resultados destrutivos vai depender da força da natureza interior da pessoa e da sua capacidade para manter a sua integridade, ao mesmo tempo que se expõe às mudanças necessárias na expressão da sua personalidade. E no mesmo livro, Rupert fala dos ciclos de Urano, e como esse planeta também participa ativamente desse eclipse, eu queria trazer para vocês o olhar do Rupert sobre ele. Do ponto de vista humanístico, Urano age positivamente como revelador de mundos mais elevados e de verdades mais completas. Urano é o inspirador, a força que tenta eternamente transformar os métodos autocráticos e fixos de Saturno. Quando Urano desafia, o indivíduo deve procurar meios para dar um novo propósito, direção e significado à vida, partindo de um quadro de referência muito maior do que o ego pessoal. A subserviência passiva aos ditames de uma tradição incontestada e de um modo de vida deve ser mudada para uma procura dinâmica, positiva e criativa de valores e metas novas e mais abrangentes. Ao fazer isso, a pessoa não deve destruir as fronteiras saturninas da personalidade, porém deve tentar torná-las mais adaptáveis e menos limitadoras. Deve estar disposta a admitir a entrada daqueles elementos que parecem estranhos. Deve questionar a crença de que o seu conjunto pessoal de tradições, tanto raciais quanto culturais, é essencial e espiritualmente superior a todos os outros. Deve estar aberta a passar por uma mudança básica de atitude, a fim de se relacionar com as outras pessoas de acordo com valores mais do que pessoais. Urano abre a porta ao inconsciente coletivo. É o caminho para aquilo que Jung chamou de individuação, para aquela metamorfose que capacita a pessoa a compreender que o seu ego não é o governante central da sua personalidade. É a força para começar tudo de novo. Somente quando a pessoa começa a se sentir insatisfeita com o status quo e procura valores diferentes é que Urano passa a ficar ativo dentro dela, forçando-a a sair da rotina da sua vida e impelindo-a a iniciar as mudanças apresentadas por alguma nova visão ou meta. Quando Urano passa a funcionar, o ego consciente, condicionado como ele é pelo ambiente e pela hereditariedade Júpiter-Saturno, ele se enche de descontentamento divino. A pessoa percebe que os valores do seu ego consciente são por demais limitantes e limitados, e que ela deve procurar os meios para se libertar do padrão de vida estabelecido por sua família e por seu meio social. A visão de valores mais universais entra na sua vida, uma visão que a tornará capaz de compreender a si mesma sob uma nova luz. Quando ocorrem trânsitos significativos de Urano ao Sol, à Lua, a Saturno ou ao planeta regente, deve-se interpretar as perturbações sociais e familiares em função de uma metamorfose pessoal, que será o propósito oculto por trás desses eventos exteriores. Qualquer elemento que Urano toque no mapa de nascimento em seu trânsito tenderá a ser altamente estimulado ou perturbado. O desafio potencial será o de usar a função planetária estimulada desse modo num nível mais universal, menos pessoal. Fazer uma pessoa fundamentalmente diferente do que ela era antes do desafio de Urano. Espero que essa leitura tenha te ajudado a se preparar para esse ciclo e entender o que esse ponto do eclipse representa num ciclo maior e te ajudar nesse processo de metamorfose que às vezes pode ser bastante conflituoso, mas que tem um propósito oculto, como ele mesmo diz, de evolução espiritual.